Faz aí um tempo eu encontrei um cliente e a gente tinha um tempo para conversar e eu comecei a falar com ele e tal e eu fui percebendo que o papo não estava rolando, que ele estava fechado para o diálogo. E isso me motivou a escrever esse artigo, refletir sobre essa dificuldade que a gente tem de dialogar. E aí aprofundando essa questão. Então a primeira coisa importante é a gente entender que a inovação tem três etapas. Primeiro, a gente tem uma capacidade de dialogar que nos permite aprender e, a partir daí, inovar. Você dialoga e, a partir do diálogo, você aprende e, a partir do aprendizado, você inova. Se você não tem capacidade de dialogar, você vai ter dificuldade de aprender. E se você tem dificuldade de aprender coisas novas, você vai ter dificuldade de inovar. Então, o epicentro da inovação é a nossa capacidade de dialogar. Então, quando a gente vai trabalhar com esse cliente, né, a gente precisa. Eu faço aqui sempre uma brincadeira do palito de fósforo. Você tem que jogar um palito de fósforo para a gente não perder tempo. E aí eu coloquei nesse artigo que a gente tem um profissional da inovação que pode ser um conceituador, pode ser um disseminador, ou pode ser um operador da inovação. Ele tem que ter a capacidade de não perder tempo. E aí ele vai jogar um palito de fósforo. Se do outro lado, né, existe gasolina, se do outro lado há um espaço para se conversar, para se dialogar, aí sim você vai investir naquele processo. Senão você não vai. E aí eu faço aqui uma divisão, e fiz um mapa mental, em que eu digo que existe diálogo e debate. Vamos lá. Como é que eu defini? Debate, dialogar é uma conversa na qual duas ou mais pessoas estão abertas a aprender algo com o outro sobre determinado assunto. E o que é um debate? É uma conversa na qual duas ou mais pessoas estão fechadas ao aprendizado e apenas estão procurando convencer terceiros de sua forma de sentir, pensar e ou agir. Então, o diálogo é um espaço aberto e o debate é um espaço fechado. E aí, dentro desse processo, a gente vai entrar em duas questões, paradigmas. Quando a gente fala em pensar, em sentir, pensar e agir, a gente está falando de paradigmas. E aí nós temos dois tipos de paradigmas. Os mais flexíveis, aqueles paradigmas em que a gente está mais aberto à modificação, estão numa área da mente que permite o acesso. Isso é muito importante. Nós temos coisas na nossa mente que nós não temos mais acesso. Então, imagina você, se você quer conversar com uma pessoa, se você quer dialogar com uma pessoa, e aquela pessoa guardou aquele assunto que você está conversando com ela, está numa área inacessível. Por mais que você perca tempo e queira convencer, etc., bater papo e tal, não vai rolar. É perda de tempo. Então você simplesmente tem que jogar um palito de fósforo e perceber a capacidade que a pessoa tem de diálogo sobre aquele tema que você vai dialogar. Eu fiz até no TikTok um videozinho, né, que é 1 minuto, né, dizendo isso. Quando eu recebo, né, quando eu percebo que alguém, nessa discussão política, está totalmente fechada e que vem com assuntos, etc., eu simplesmente não respondo, eu não entro na conversa, eu não entro no diálogo quando o outro lado já está com a sua opinião formada sobre aquele tema. Não adianta. Porque aí você vai estabelecer um debate. E o debate, normalmente, o debate, nenhum dos dois quer aprender. E a partir daí você começa a ter problemas, né,
de processo. Então, eu botei aqui um inovador de excelência. O inovador é um profissional da inovação. E o inovador de excelência é um cara que vai aprendendo as malandragens, que vai trabalhando com verdades mais fortes, com verdades que foram consistentes e que foram avaliadas ao longo do tempo. E que, de repente, você vai podendo trabalhar. Então, uma dessas verdades é: não adianta você querer modificar alguém que, sobre aquele tema que você quer que ele se modifique, ele está com paradigmas inflexíveis. Então, mas você tem a verdade e ele não tem? Não, simplesmente você, se você tem uma visão, a coisa, você vai tentar difundir a sua visão, mas se a pessoa está fechada, você não vai. E aí eu coloquei uma coisa importante no final, né, em que estar aberto, para você estar aberto ao diálogo e você estar numa atitude mais flexível, você tem que operar com padrões. Você tem que procurar padrões nas coisas. E aí, com esse cliente que eu encontrei, eu percebi claramente que ele era um percepcionista. Ele sentia as coisas, mas ele não procurava padrões. Então, o pensamento dele tinha uma baixa taxa de cientificidade. Quando você procura padrões, você está aumentando a sua capacidade de fazer revisões. Porque você precisa dizer, olha, para que eu possa pensar sobre esse assunto aqui, eu preciso ir para a história e ver os padrões. No momento que você faz isso, você aumenta a sua capacidade de aprender. Porque você dizia assim, aí ele dizia, mas eu acho que fulano disse isso, fulano disse aquilo, eu sinto isso, eu sinto aquilo, mas quais são os padrões? Baseado em que padrões você chegou a essas conclusões? E aí, quando a gente vai estabelecer um diálogo, no fundo, um diálogo mais consistente, um diálogo mais rico de aprendizado, é quando as pessoas vão apresentar os seus padrões. Eu vi os tais padrões, os padrões que eu descobri são esses, a melhor forma de pensar e agir sobre esse fenômeno é dessa maneira, por causa que os padrões. Aí você estabelece uma troca de diferentes visões de padrões e aí o diálogo acontece de maneira mais fácil. Quando os dois são percepcionistas, né, quando os dois são padronistas, o diálogo rola mais fácil. Quando os dois são percepcionistas, o diálogo é muito mais complicado. É isso, o que vocês dizem? Se você tem um perfil inquieto, demanda de visão consistente de cenário de médio e longo prazo, gosta de lógica e não desse mimimi que está aí no mercado, tem disciplina para escutar 19 minutos de áudio todos os dias, quer mais aprender do que aparecer, a Bimodais me parece ser um espaço de aprendizado inovador que é bem a tua cara. Veja aí o depoimento de quem está por aqui e já há bastante tempo. Thomas Rock, líder de prática de consultoria em cloud. A Bimodais me deu um choque de realidade. Viviane Laporte, empreendedora. A Bimodais consegue me explicar o porquê das coisas. Tereza Rodrigues, gameóloga na prática. A Bimodais é o respaldo teórico para toda a minha prática educacional inovadora. Léo Almeida, programador sênior. A Bimodais mudou o meu sistema operacional. Fernanda Popeu, oficineira de escrita digital. A Bimodais me dá lastro para entender o digital. Estamos começando o nosso 5º ano, a 9ª imersão de janeiro a julho de 2023. Você vai ter acesso ao material mais consistente no Brasil sobre ciência da inovação. Estou te convidando. Apenas R$ 700 no Pix. Você fica com a gente durante 6 meses, aprofundando a visão de cenário, entendendo o mundo digital e a inovação. O que você me diz?